Segunda parte da aula, no dia 18/8. Eu gostaria de partir, na segunda parte da nossa aula, de um dos parágrafos que com certeza é um dos parágrafos mais decisivos de todo o livro. O parágrafo sobre o devir, que é, eu cito na sua integralidade, o puro ser e o puro nada são, pois, o mesmo. O verdadeiro não é nem o ser nem o nada, mas o verdadeiro é que o ser passou no nada e que o nada passou no ser, não que ele passe. No entanto, ao mesmo tempo, a verdade não é a indiferenciação entre os dois, mas a verdade é que eles não são o mesmo, que eles são a diferença absoluta, embora sejam inseparáveis e inseparados, e que imediatamente cada um desaparece em seu oposto. Sua verdade é, pois, esse movimento do imediato desaparecer de um no outro, o devir, um movimento através do qual ambos são diferentes, mas através de uma diferença que imediatamente se dissolveu. Esse pequeno parágrafo ele tem a vantagem de sintetizar o que Hegel entende por movimento e por identidade dialética. Não se trata exatamente de dizer que ser e nada são termos que designam o mesmo, tal como, por exemplo, Vênus e Estrela d'Alva designam o mesmo objeto. Trata-se de dizer que eles alcançam uma identidade, que é resultado de um movimento. No entanto, trata-se de um movimento peculiar, porque é um peculiar movimento imediato. Ou seja, sua verdade é, pois, esse movimento do imediato desaparecer de um no outro. Movimento imediato, porque trata-se de um movimento que ocorre imediatamente a partir do momento em que um termo é posto. Já que não é possível ao ser, por exemplo, pôr-se sem passar no seu oposto. Passagem no oposto que o Hegel chama de cerqueiro, inversão. O que nos explica, vejam, esse estranho tempo verbal onde nós só podemos abordar um acontecimento como já realizado. O ser passou no nada. Aqui. O verdadeiro não é nem o ser nem o nada, mas que o ser passou no nada, e que o nada passou no ser, não que ele passe. O movimento através do qual ambos são diferentes, mas através de uma diferença que imediatamente se dissolveu. Ou seja, esse estranho tempo verbal, onde nós só podemos abordar um acontecimento como já realizado, indica o seguinte fenômeno, porque tudo se passa como se nós estivéssemos tentando utilizar uma língua que a todo momento não consegue mais definir seus termos. Talvez essa metáfora seja a maneira mais adequada de abordar o problema em questão. Hegel fala a todo momento que a forma da proposição, o ser é nada, S é P, sendo que ser e nada são pois o mesmo, pode ser formalizado assim, de forma o ser é nada. Essa forma da proposição, que é uma forma de um julgamento de identidade, diz o Hegel, é inadequada. É inadequada para a expressão da verdade especulativa. Cito, sendo conteúdo especulativo, então também, sendo conteúdo especulativo, então também a não identidade do sujeito e do predicado é um momento essencial. Mas isso não está expresso no julgamento. Isso tudo a ponto de Hegel afirmar que o conteúdo especulativo só poderia ser apreendido através de uma série de duas proposições contrárias. O ser é nada e o ser não é nada. Só essas duas proposições, essas duas proposições poderiam apreender o que é da ordem desse devir
do puro ser, do puro nada. Ou seja, só através de uma antinomia. Através de uma antinomia seria possível aprender. Eu até diria que vale aqui o que Adorno vai dizer posteriormente a respeito de Hegel, eu cito Adorno. Como cada proposição singular da filosofia hegeliana reconhece a sua própria inadequação à unidade, a forma exprime então tal inadequação na medida em que ela, a forma, não pode apreender nenhum conteúdo de maneira plenamente adequada. Vejam, essas colocações, elas visam indicar, me parece, que não é possível pensar o devir a partir de uma gramática filosófica própria à identificação de categorias do entendimento. Porque o devir deve aparecer como um movimento interno ao ser. Isso a ponto de todas as utilizações do verbo ser no interior de proposições de identidade não poderem mais expor igualdades tautológicas, mas elas devem expor, digamos, proposições do devir. É um dado interessante, quem compreendeu isso de maneira muito clara foi o Rui Falso, dizendo que há um problema na formalização daquilo que nós chamamos de uma lógica dialética, que é você não pode formalizar proposições dessa natureza utilizando o verbo ser no sentido de igualdade. Quando eu digo, por exemplo, A igual a A. Porque a ideia fundamental consiste em dizer que o verbo ser ele é acometido de uma forma tal de torção que ele já não pode mais, deveria ser formado de uma outra forma, porque ele indica uma passagem, ele indica um devir, não uma simples igualdade dos termos postos. Daí porque, entre outras coisas, o Hegel vai, em uma proposição A igual a A, diz o contrário do que ela quer dizer. Por quê? Porque, como vocês vão ver lá, com a questão da determinação da identidade, não é possível mais compreender uma forma do ST a partir de uma estrutura tautológica. No fundo, é um dado muito interessante, que o Hegel faz uma crítica da analiticidade. Isso que ele quer fazer. Como você já disse, não há proposições analíticas. Nenhuma proposição, não há proposição analítica. Nenhuma proposição é uma proposição na qual o sujeito não sai de si mesmo. O que significa dizer não há uma proposição analítica? Não há uma proposição analítica enquanto proposição de apreensão de algo que tem uma verdade metafísica. Porque, claro, proposições analíticas podem ser dizer bem, o Sol é uma estrela que brilha. Tá? Eu não estaria dizendo que proposições dessa natureza não podem ser mais enunciadas. Eu diria que nós vamos ver muito claramente mais à frente qual é o lugar da crítica da analiticidade. E como esse tipo de crítica, há uma aporia que o Hegel vai tratar, eu gostaria de tratar na aula de hoje, que acho que demonstra muito claramente como é que ele tenta dar conta desse tipo de argumento, tenta colocar uma evidência do senso comum como algo que tem um valor para a descrição de determinação de objetos próprios à metafísica. Mas vejam, essa afirmação do devir como verdade do ser, ela é a maneira hegeliana de introduzir a temporalidade no interior do ser. Para isso, é por isso que o Hegel define os momentos do devir como nascer e perecer, entstehen e vergehen. Além de determinar o devir como a potência da inquietude que corrói o ser por levar o ser ao ponto de esvanecimento. O
que fica claro em uma afirmação, como essa afirmação é central. O devir é o desaparecimento, que é a Schwinden, né, ou o evanecimento, né, do ser no nada e do nada no ser. Assim como o desaparecimento do ser e do nada em geral. O resultado é que é o ser que desaparece. Verschwundensein, né? Ser que desaparece, mas não como nada. Por que essa frase é central? Porque o devir, ela quer dizer o seguinte: o devir é a categoria que determina a significação do ser e do nada como passagem ao seu limite. O que nos leva a superar o caráter limitado dessas categorias e a problematizar uma gramática que visa fazer referência a uma experiência que a todo momento lhe escapa. Por isso que Hegel vai dizer, o devir é o primeiro pensamento concreto. E com isso o primeiro conceito. Ao contrário, ser e nada são abstrações vazias. E qual o resultado desse primeiro momento do ser? Mostrar como ser e nada são abstrações. A única categoria concreta é o devir. Nesse sentido, então ser e nada teriam representações. Sim, não é por outra razão que eles estão articulados numa relação de oposição, né? Como todas as representações do entendimento. Daí porque essa oposição ela é dissolvida pelo devir, mas ela é dissolvida por quê? Porque o devir ele introduz a oposição em cada um dos seus polos. Introduz o nada no próprio ser, introduz o ser no próprio nada. Ou seja, uma oposição que é externa, um movimento mais ou menos esse. Né? Ser e nada são oposições externas, um ao outro, a princípio. O devir introduz a oposição no interior, introduz a oposição ao nada no interior do ser. Então, o nada não é algo que é exterior ao ser, que é aquilo onde o ser onde não há ser. Né? Como se o nada fosse apenas a figura do não ser. Então ele vai insistir, o nada não é a simples figura do não ser. Porque vocês percebam, reduzir o nada ao não ser significa afirmar que o nada não tem realidade. Ele não tem realidade. Ele só tem uma realidade subsidiária ao ser. O único que tem realidade é o ser. O ser é a sua privação. Reduzir o nada ao ser significa reduzir toda a negação a uma privação. Claro? O que o Hegel vai insistir? Por que ele insiste aqui? Uma coisa é o nada, outra coisa é o não ser. Porque o nada ele vai entrar no interior do próprio ser, através da determinação do ser. E isso é o devir. O devir é exatamente esse ser que passa do nada e nada que passa do ser. Mas ao fazer isso, por isso que o devir é o desaparecimento, está ligado a essa ideia do evanecimento, mas ao fazer isso, o devir impõe um evanecimento às próprias categorias do ser e do nada, que se demonstram como categorias imperfeitas. Por isso elas devem ser superadas. Por isso que, bem, melhor, tanto que a categoria mais apta a pensar o devir não vai ser o ser, vai ser a essência. Então vejam, daí porque o devir, esse é um dado interessante, o devir é o primeiro pensamento concreto, o primeiro conceito, significa que quando a consciência apreende o devir, então começa de fato a pensar. Isso poderia nos levar, por exemplo, a dizer que a linguagem especulativa é, à sua maneira, uma linguagem do evanecimento. Uma linguagem que não petrifica as suas afirmações, nem as suas identidades, mas que apresenta a referência no momento do seu passar ao limite. Apresenta o ser no momento que ele está passando no nada. Apresenta o nada no momento que ele está passando ao ser. Ou seja, essa ideia de uma espécie de significação no limite. O que significa você aprender os termos no limite
na sua passagem ao outro termo. Como dizia, se quiser usar uma metáfora de cinema, você aprende alguma coisa em fade, né? Essa ideia do devir como um dispositivo de formalização de determinações que estão passando no seu limite diz muito a respeito de um conceito renovado de determinação que parece animar as considerações hegelianas. E nesse ponto, a gente não deve esquecer que o título da nossa sessão é exatamente Bestimmtheit, né? Determinidade. Nesse ponto, eu gostaria de lembrar rapidamente dessa rápida, mas porém importante, consideração hegeliana sobre o caráter dialético das grandezas infinitamente pequenas, que aparecem lá na observação número 4, final da observação 4. Ou seja, no fundo é o primeiro momento que o Hegel vai discutir esse conceito, um dos mais importantes da matemática para ele, que é o momento do cálculo infinitesimal. Essas considerações elas devem ser lidas juntamente com a ideia, essas considerações sobre as grandezas infinitamente pequenas. Elas devem ser lidas juntamente com a ideia que alguns comentadores muito importantes, como por exemplo o do Barlow, né, notaram a ideia de que o termo que teria valor de termo nulo, de zero, está ausente da doutrina hegeliana do conceito. Por que o zero está ausente da doutrina hegeliana do conceito? Isso acontece porque o termo negado nunca alcança o valor zero, já que essa função do zero vai ser criticada pelo Hegel como sendo um nada abstrato. Nesse sentido, o interesse hegeliano pelo cálculo infinitesimal, que é base para a sua reflexão sobre as grandezas infinitamente pequenas, estaria ligado à maneira com que Hegel estrutura sua compreensão da negação como um impulso ao limite da determinidade, não como uma anulação pura e simples. A negação hegeliana nunca alcança o valor zero, porque ela leva o nada ao limite do surgir. O ser ao limite do desaparecer. Esse ir ao limite é fundamental. Você não passa completamente. O que nos explica porque ele afirma sobre essas grandezas infinitamente pequenas, essas grandezas foram determinadas de tal modo que elas são em seu desaparecer. Não são antes do seu desaparecer, porque elas seriam grandezas finitas. Nem são depois, porque senão elas não seriam nada. Depois do desaparecer, nada. Antes do desaparecer, ou seja, elas não atingiram o seu limite, então elas são finitamente determinadas. Então ela fala, são grandezas que são no seu processo de desaparecimento. Ou seja, elas são pensadas no processo em que as determinações discretas deixam de conseguir se referir a grandezas. Ou, bem, você sabe essa diferença entre determinação discreta e determinação contínua, né? A determinação discreta, na medida, quando você tem uma extensão, você pode determinar, por exemplo, como se eu falo, bem, a quantidade de pessoas nessa sala, né? Então, eu posso determinar numericamente. Determinação contínua, determinação que última instância eu não posso determinar numericamente. Eu falo, por exemplo, a quantidade de instantes que existe em um minuto. Não há determinação numérica para a quantidade de instantes. Então, o que o Hegel está querendo dizer é, por exemplo, a ideia da grandeza infinitamente pequena é uma espécie de grandeza, uma ideia onde as determinações discretas elas deixam de conseguir se referir a uma grandeza. Ou, se nós quisermos, onde a distinção entre o ser e o nada deve dar lugar a algo que Hegel deplora por não ter um termo melhor por enquanto, mas que ele chama de estado intermediário entre o ser e o nada. Né? Mittelzustand, né? O estado do meio entre o ser e o nada. Na verdade, é muito engraçado esse dado, porque é raro esses momentos que Hegel fala. Hegel deplora a língua. Deplora a língua para falar não há o termo melhor e o termo é inadequado.
Né? E esse é um dos raros momentos onde ele faz essa colocação. Ou seja, a língua não tem um termo que possa dar conta desse, que ele diz que chama-se de estado é ruim. Né? Estado é ruim por quê? Porque é um estado estável. Né? O estado tem uma certa ideia de estabilidade. Né? E ao contrário, na verdade, o que aparece quando as determinações do ser o nada desaparecem, com determinações opostas. Na verdade, nós podemos dizer que a noção de grandezas infinitamente pequenas forneceria a exposição desse movimento no qual o ser está desaparecendo e onde o nada está manifestando-se em uma determinidade. O ser mostra sua insuficiência e o nada vai corroendo o ser. Né? O movimento cuja exposição exige uma outra compreensão do que é um objeto, para além da ideia do objeto como polo fixo de identidade. E de uma outra ideia de determinação, para além da ideia da determinação como uma definição atributiva de predicados limitadores. De novo essa ideia, como a ideia do Aristóteles, que é limitado a efeito, uma determinação que é bem realizada, uma determinação que limita aquilo ao qual ela se refere. Agora, qual que é o problema do que o Hegel está tentando dizer? E quando você tem essas determinações onde parece que a determinação vai indo em direção ao limite, ela parece que vai dissolvendo o seu limite. Estar dissolvendo, ela não dissolve completamente o seu limite, por isso que ela não é totalmente indeterminada, mas ela está em processo de dissolução do seu limite, um processo infinito de dissolução do seu limite. Bem, feitas tais colocações, o Hegel dedica-se ainda a discutir algumas pressuposições da metafísica clássica a respeito da impossibilidade de afirmar que o ser e o nada são o mesmo. Eu gostaria de discutir duas delas, que me parecem mais importantes, a saber, uma é do nada, nada se faz, né? Do nada, nada vem, né? Ex nihilo, nihilo fit. E outra pressuposição, na verdade, é que se ser e nada são o mesmo, então é o mesmo que eu seja e que eu não seja, que eu tenha e que eu não tenha centáleres, né? Em minha possessão, e por aí vai. Né? Que é um pouco o mesmo tipo de argumento que nós vimos lá com Aristóteles. Né? Quando Aristóteles vai falar, bem, se a contradição, se existe um objeto contraditório, se a contradição, se ser e não ser são a mesma coisa, então tanto faz eu ir a negar ou ficar em casa achando que vou, tanto faz eu cair no, esse é o pior, cair no buraco ou não, porque afinal das contas, se eu faço esse tipo de colocação, porque eu digo que eu estabeleço um valor, então se eu estabeleço um valor, então eu digo, por exemplo, homem é uma coisa, não homem é outra, sabe, estar na situação é uma coisa, estar na situação não é outra, então não é possível dizer que ser e o não ser são o mesmo. No fundo é um desdobramento desse tipo de argumento. Vocês vão ver, é um dado muito interessante desse fato, como é que você mobiliza experiências ordinárias da pragmática da vida cotidiana para anular a significação de algum princípio metafísico. Na verdade, é isso que o Hegel vai criticar. Mas bem, eu queria então discutir esses dois aspectos que me parecem muito importantes. Isso vai me obrigar, na verdade, a fazer a discussão sobre o problema do negativo no Heidegger, a leitura que o Heidegger faz do Hegel na aula que vem. Senão vai ficar muito extenso e era isso que eu queria. Então, bem, a primeira pressuposição, essa do nada, nada se faz, do nada não se segue nada. Ela afirma que reconhecer a realidade primordial do nada equivale ao equívoco de imaginar que uma presença pode vir de uma ausência. Mas o nada não pode passar do ser da mesma forma que não se cria algo do nada. Não há movimento possível lá onde há nada. Por isso, o nada não apenas seria um equívoco enquanto realidade primordial, mas ele não teria realidade alguma. Seria sempre
subsidiário, uma presença primeira que ele nega. Ou seja, o nada não seria outra coisa que uma simples privação, incapaz de fundar uma realidade ontológica própria. Não se trata simplesmente de dizer, bem, não é possível pensar uma presença a partir da ausência. Então, simplesmente dizer, a simples ideia de ausência já é uma ideia que demonstra como o nada não tem realidade em si. Você tem uma realidade subsidiária. O nada é o ser menos sua presença. Então, quer dizer, qual é a realidade ontológica? É o ser. O nada não existe. É isso. Nada não existe enquanto uma realidade ontológica. Ele é simplesmente a privação do ser. Essa pressuposição do nada, nada se faz, ela não está presente apenas na metafísica clássica. Ela serve a alguns de seus críticos, alguns dos críticos da metafísica clássica, como, por exemplo, Bergson. De fato, Bergson participa, à sua maneira, dessa tendência ao elevar o nada a uma miragem da ausência. Miragem da ausência como ilusão fundamental do pensamento. Porque a ideia do nada, para Bergson, é a base da desqualificação do movimento, do tempo. E por isso, é a peça-chave para a impossibilidade de intuir um ser que é pensado como duração. Por que o nada é resultado da desqualificação do movimento, do tempo? Quer ver, se do nada vem, certo? Ou seja, não há alteração no interior do nada. Do nada, eu só posso pensar o nada. Então há uma estaticidade fundamental do nada. E se eu reconheço que há uma realidade ontológica do nada, então eu tenho que admitir a existência dessa estaticidade. Ou seja, eu tenho que admitir a suspensão do tempo. E eu levaria em conta aqui um resumo esclarecedor do Bento Prado Júnior a esse respeito, no seu livro sobre Bergson. Eu cito: se a filosofia sempre se propõe como ideal uma contemplação do real subspécie eternitatis, né? O real como eterno, é porque o que vem ao ser, ou seja, o que do nada vem à presença, parece guardar algo da sua origem, uma insuficiência ontológica que se confirma em seu desaparecimento, isso é, em sua volta ao nada, como se houvesse uma necessidade de se aferrar de maneira cada vez mais brutal à afirmação da eternidade do ser. Porque tudo se passa como se a sua desaparição do ser fosse eminente. Porque o ser veio do nada. Porque essa é uma ilusão metafísica fundamental. Né? Uma ilusão da criação, de que algo é ex nihilo. Né? Então daí porque é necessário afirmar o ser na sua presença, na sua eternidade, de maneira cada vez mais brutal. Daí porque o Bento vai poder afirmar, o devir, no fundo, é o esquema do advento de um ser que não consegue por completo emergir do nada e que é por ele reabsorvido. Para essa filosofia, a realidade temporal não parece suficientemente forte para vencer a inexistência e afirmar-se a si mesmo. Como resultado, nós teríamos, então, entre outras coisas, o privilégio do eterno e a desqualificação do temporal. Não deixa de ser de interesse notar que a crítica à pressuposição do nada se faz, é feita por Hegel, tendo em vista exatamente a defesa da estrutura temporal do ser. Ou seja, se por um lado faz-se a crítica da existência, da possibilidade de existência do nada, a possibilidade de que do nada venha o ser, existe uma passagem do nada ao ser, exatamente para conservar a experiência da temporalidade. O Hegel vai querer conservar a experiência da temporalidade no caminho inverso.
Vai falar, não, se nós afirmarmos que do nada, nada se faz, aí a temporalidade vai ser impossível. Se nós afirmarmos que entre o ser e o nada há uma distinção ontológica, aí a temporalidade é impossível. Ou seja, é o mesmo problema com argumentos contrários. Como é que o Hegel vai poder afirmar isso? Vai dizer o seguinte: para ele, essa pressuposição apenas continua a afirmação do Parmênides e dos Eleatas, para quem o ser é e o não ser não é. Mesmo que Hegel não confunda o nada com o não ser, já que o não ser é um nada determinado, que porta em si a referência àquilo que ele nega, enquanto o nada é uma negação indeterminada, o puro nada para si, a Verneilung, a negação carente de relação. Por quê? Mas por que ele faz essa aproximação? Porque trata-se, no fundo, de operar uma dicotomia na qual o ser não sai de si mesmo. Ao afirmar a distinção, ou seja, uma distinção brutal entre o nada e o ser, e afirmar que o nada não tem existência, é uma simples privação, é uma maneira de eu afirmar que o ser não sai de si mesmo. Porque trata-se, no fundo, de se o ser não passa ao nada, que é o seu oposto fundamental, então não é possível progredir do ser ou da substância absoluta a algo outro. Todo movimento é aparente. E a verdade é a estaticidade imóvel do ser. Instaurar a passagem interna do ser ao nada implica, por Hegel, reconhecer que o ser porta em si algo que lhe nega, que por isso ele é animado pela inquietude temporal do devir. Anular a negação do ser, anular a negação no ser, que é disso que se trata. Quando eu afirmo que o nada é uma miragem da ausência, quer dizer, eu afirmo que não é possível que exista uma negação no núcleo diamantino do ser. Mas afirmar uma negação no ser equivaleria para Hegel, ou seja, negar a negação do ser, afirmar que não há uma negação do ser, equivaleria para Hegel em entificar uma duração que, no fundo, é movimento do mesmo ao mesmo. Por isso, seria uma duração sem temporalidade, que é uma crítica possível que o Hegel poderia fazer ao Bergson. A duração bergsoniana é uma duração sem temporalidade, já que o sentido do ser nunca se modifica através da sua realização. Nesse sentido, me parece que nós devemos levar a sério o fato de Hegel afirmar o ser e o nada são o mesmo e não o ser e o não ser são o mesmo. Isso é importante porque mostra que certas críticas contemporâneas ao estatuto do negativo e da negatividade não alcançam Hegel. Se nós lembrarmos, por exemplo, a crítica de Deleuze, nós vamos ver que a sua crítica do negativo insiste no estatuto de falso problema próprio ao não ser. Já que o não ser seria resultado de uma simples diferença de grau e de intensidade em relação ao ser. Eu cito aqui o Deleuze. Na ideia de não ser, há a ideia de ser, mas o motivo psicológico particular dessa operação, que é a negação, ou seja, quando um ser não convém à nossa expectativa e que nós o apreendemos apenas como a falta, como a ausência do que nos interessa. Ou seja, o nada é sempre um nada relativo. Nada disso ou daquilo, nada em relação a algo que se diferencia como grau de realidade, nunca um nada absoluto. Daí porque, eu cito aqui de novo o Bento, o nada, ainda no nível psicológico, reduz-se a um não mais, a um ainda não. Nessas expressões, há que sublinhar o ainda e o mais. No entanto, com a ideia de não ser, essa realidade subsidiária do nada é recalcada. Isso permite que a diferença em relação à ideia de ser se transforme em uma diferença exterior, ser e não ser, em uma limitação do ser que se deixa pensar no interior de uma relação de oposição.
Isso nos impediria de pensar a diferença como estrutura interna do ser. Essa maneira de pensar diferenças como diferenças externas é o motor gerador das antinomias nas quais o entendimento e o pensamento conceitual sempre se enredam. Ora, o que é interessante é que a insistência hegeliana em distinguir nada e não ser visa, no fundo, identificar uma negação interna ao ser. Uma diferença interna e absoluta. Uma alteração incessante na própria efetivação do ser. Bem, esse parece um primeiro dado importante da maneira como que Hegel compreende essa relação entre o ser e o nada, né? E por que ele não admite a ideia de que o nada não tem uma realidade ontológica. Né? Quer dizer que ser e nada são abstrações, mas é necessário reconhecer uma realidade ontológica do nada para que o devir possa aparecer como um movimento no interior do próprio ser, no interior do próprio nada. Um movimento interior do próprio ser, porque trata-se de mostrar como o ser traz em si mesmo aquilo que é o seu oposto fundamental. Ok. Agora eu queria passar a segunda proposição. Ser e nada são o mesmo. Se ser e nada são o mesmo, então é o mesmo que eu seja, que eu não seja, que eu tenho, que eu não tenha, sem Táleres em minha possessão, etc. Eu queria saber, até aqui, vocês compreenderam? Tem alguma questão? Mas parece, para que o ser saia de si mesmo, que é necessário haver nada. Quer dizer, o que vem a temporalidade gerada por uma dicotomia interna dele? Então, veja, só para deixar claro, tem aqui dois argumentos. Né? Assim, o argumento do Bergson, o argumento do Hegel. O argumento do Bergson é um argumento interessante, porque é um argumento que depois vem tomado por Deleuze. O argumento do Bergson é: o nada não existe. Nada é uma miragem. É uma miragem metafísica. Uma miragem da ausência. Eu tomo a ausência como algo que tem uma realidade ontológica própria. Mas a ausência não tem realidade ontológica própria. A ausência é a ausência relativa a algo. Relativa ao ser. Então, o primeiro conceito é o ser. Ele é o conceito que tem realidade. O conceito de nada é derivado. É o mesmo argumento do Sartre. O ser e o nada, por sinal. Eu acho que eu trouxe aqui a citação. Trouxe. Seria vão, diz o Sartre, negar que a negação apareça sobre o fundo primitivo de uma relação do homem ao mundo. O mundo não descobre seus não-seres a alguém que primeiramente não os pôs, os seres, como possibilidades. O ser vem primeiro. Né? E a negação, ela é simplesmente uma privação do ser. Então, aqui tem realidade ontológica é o ser. O negativo não tem realidade ontológica. Né? No fundo, é o argumento do Deleuze, o argumento do Sartre, o argumento do Bergson. O interessante do caso do Bergson, que ele fala, por que não há realidade ontológica do negativo? Por que o nada não tem realidade ontológica que seja própria? Porque se eu reconhecesse a realidade ontológica do nada, se eu reconhecesse que o nada, que há o nada, né? Então, o nada é sinônimo de uma ausência de movimento. Porque do nada, nada se faz. Quer dizer, o que é interessante aqui, o Bergson ele conserva esse argumento da metafísica clássica. Esse é o dado. Ele não discute esse argumento da metafísica clássica. Ele diz, por que não tem movimento? Porque do nada, nada se faz. Do nada não se gera nada. Né? E como não se gera nada, então você não tem nenhuma alteração no nada. Exato. Por isso que o Hegel vai dizer, mas no fundo, os eleatas não disseram uma coisa muito diferente ao falar que o ser é, não ser não é. Quer dizer, não se passa do não ser ao ser. Nesse caso, a ideia era não se passa da ausência à presença. Passa-se da presença à ausência. Óbvio. Né? Tem a presença, então você nega a presença. Mas você tem a ausência e depois você tem a presença, não é possível. É necessário uma presença anterior. Né? Então veja,
Esse argumento é um argumento para dizer que não é possível pensar a temporalidade quando eu admito a existência do nada. E quando eu admito, por exemplo, mais ainda, como no caso do Hegel, quando eu admito que o ser e o nada são o mesmo. Aí não tem mais condição alguma de pensar a temporalidade. Porque se o ser for reduzido ao nada, então do nada nada se faz. Agora, esse é o argumento do Bergson, que serve como uma espécie de argumento gerador de uma série de críticas ao pensamento hegeliano. Bergson, Sartre, Deleuze. Você tem aí uma tríade. Todos eles fazem crítica à ideia do ser e o nada no Hegel. Agora, qual é o argumento do Hegel? O argumento do Hegel é interessante por quê? Porque ele quer a mesma coisa que o Bergson. Ele quer afirmar a existência da temporalidade. Não da mesma temporalidade, talvez essa seja a questão. Mas ele quer o primado da temporalidade. Mas para isso, ele vê como necessário abandonar essa ideia da metafísica clássica, o Bergson não teria abandonado, de que do nada, nada se faz. Não, do nada, nada vem. Por isso que ele vai dizer, não, passa-se do ser ao nada, passa-se do nada ao ser. Por que passa-se do ser ao nada e passa-se do nada ao ser? Primeiro, porque Hegel não confunde os nada com o não ser. Então, por isso, o nada não pode ser uma simples privação, como acontece quando eu afirmo que nada e não ser são a mesma coisa. Por quê? Porque o não ser ele é dependente da privação do ser, do movimento anterior de privação do ser. Isso que o Sartre pensa quando ele diz, por exemplo, seria vão negar que a negação apareça sobre o fundo primitivo de uma relação do homem ao mundo. Fundo primitivo de ser. O mundo não descobre seus não seres alguém que primeiramente não os pôs como possibilidade. É isso que o Sartre queria dizer. O Hegel quer dizer, não é possível, não é correto confundir essa negação que aparece inicialmente sob a forma de nada, a negação com privação. Há vários níveis de negação. A privação é um deles. Nem todas as negações são privações. Isso é um dado importante. Há níveis de negação. Nem todas as negações são privações. Há uma negação que é a inquietude interna de um termo. Então, quando o Hegel vai dizer há necessidade de pensar o nada para se pensar o movimento, para se pensar a temporalidade, ele quer dizer, o que aconteceria se eu dissesse que não existe nada? Nada é uma miragem. Miragem não existe. Eu não saio do ser. Como é que eu saio do ser? Como é que eu passo do ser a algo outro? Eu não passo do ser a algo outro. Há uma unicidade completa do ser. Se é uma unicidade completa do ser, há uma estaticidade completa do ser. É um dado muito engraçado, porque essa aqui que o Hegel faz a Spinoza. Quando eu falo Spinoza, não tem temporalidade na passagem das substâncias dos atributos. Por quê? Porque eu não saio do mesmo. Eu vou do mesmo ao mesmo. Eu tenho a ideia, então, participação das substâncias dos seus atributos. Então, não há contradição, não há conflito. E é engraçado porque nós aprendemos, aí o Hegel pode jogar um pouco com essa situação de moderno. Né? Nós aprendemos a ver o tempo como espaço do conflito, um espaço da contradição, porque nós aprendemos a ver o tempo como historicidade. Para nós é impossível haver uma temporalidade que não se dê sob a forma de uma historicidade marcada pelo conflito, marcada pela ruptura, marcada pela contradição, pela explosão das contradições. Então, o que o Hegel vai dizer? Quer dizer, veja, o que acontece se eu tirar a realidade do nada? Acontece isso, eu não saio do ser. Se eu não saio, é muito engraçado porque fala-se que uma das críticas que se faz é a filosofia hegeliana na teologia. O Hegel ele poderia fazer o mesmo tipo de crítica ao dizer, bem, mas esses que dizem que o nada não existe são panteístas. Então, o que ele faz? Por que são panteístas? Porque eles veem tudo como manifestação da univocidade do ser. Eles veem tudo que há como uma manifestação una da univocidade do ser. Como um panteísmo. É o que demonstra que de nada vale vocês querendo desqualificar uma filosofia falando que ela é uma religião disfarçada.
Porque esse é um argumento que serve para toda e qualquer filosofia. Logo, não serve para nenhum tipo de argumentação. Né? Sim. Então, aí nessa relação com a metafísica, né, clássica, vai ter essa composição entre a afirmação da identidade, do nada latente, né, do equipamento, essa afirmação da identidade dele também, que nada é inexprimível, eu também posso dizer sobre o próprio ser do nada, ao afirmar o ser, eu posso ser de uma outra substância, nada não pode ser, né, nada não é. E a afirmação da decomposição, por exemplo, do movimento, da passagem do ser ao nada, decompor para tornar invisível, né, essa passagem. Aí, bom, no caso do Descartes, no que começa falando da expressão, já responde isso pós-moderno, nesse diálogo dele. O Descartes, no caso, ele usa uma coisa parecida, né, tal do instante, que acaba decompondo e acaba jogando para Deus para fazer essa bola, para subir o movimento. Parece o que você fala do Bergson, né? Eu chamo de desenvolvimento de matéria e memória. Também. Ali. Só que o problema é que eles jogam, claro, o campo metafísico é essa aparência. Assim como o Spinoza tem a impressão que tudo acaba sendo uma aparência, né? A ideia de movimento, e o ser acaba se mostrando sobre o linguístico de ser total. Agora, acho que o Nietzsche que coloca no Hegel essa junção como se o ser tivesse pleno de nada, assim, pela relativização. Então, o nada é expulso novamente de uma identificação, o nada não sobe o estado metafísico e afirma-se uma relativização dele, mas como um princípio do ser que passa. Não, veja, existe uma realidade ontológica do nada. O Hegel existe. Também. Existe tanto ontológica quanto fenomenológica. Eu consigo entender ela fenomenologicamente. É uma aparência, um processo de gelamento e depois ela mostra-se não existente, né? Se tivesse como se fosse uma contraposição e um processo. Mas não uma afirmação ontológica. Veja, a ideia é, existe uma realidade ontológica do nada, no sentido de que existe uma realidade ontológica da negação. Quer dizer, a negação ela não é simplesmente uma privação de um ser. Quer dizer, há de fato algum tipo, realidades que se manifestam de maneira negativa. E essa é a sua manifestação ontológica. Há de fato um movimento no interior do ser que faz com que o ser ele deva manifestar-se através de uma, pode parecer através de uma nadificação. Ou seja, ele é animado. A questão fundamental é, em última instância, não há realidade ontológica do ser e do nada. De maneira mais precisa, não poderíamos dizer isso. A única realidade ontológica é do devir. Em última instância, de maneira mais precisa, poderia dizer isso por quê? Porque o devir é essa unidade entre o ser e o nada. Mas o devir só pode existir porque eu reconheço a unidade do ser e do nada. Essa unidade que é dada pela ideia de um passar, um transpor de um no outro. Se eu anulasse um dos dois, eu nunca teria um devir, que é o primeiro pensamento concreto. Mas só observando historicamente as suas passagens, que eu poderia dizer a existência dos dois. Sim, porque como eu vejo que o ser, a ideia do insuficiente ontológico é uma ideia boa. Né? Como eu vejo que o ser, ele nunca se realiza, nunca se efetiva sem passar do seu oposto, passar no seu oposto no sentido, sem entender a sua dissolução, sem entender a sua indeterminação, ele nunca consegue fundar o ente, não consegue fundar o ente, sem corroer o ente com uma certa indeterminação. Como eu vejo isso, eu sei que há no interior do ser uma passagem incessante no nada. Por isso que eles são uma unidade, mas uma unidade que é ao mesmo tempo uma diferença absoluta, mas puramente indiferenciada. Por quê? Porque o único termo que tem realidade ontológica é o devir. A verdade é essa. Mas agora, para eu conseguir alcançar a realidade ontológica do devir, eu devo reconhecer que num determinado momento o ser e o nada são. Mas só um instante, né? Como a metafísica clássica vai dizer,
aquele que é sendo, aquele que é enquanto é. Então, mas aí eu teria que sempre ter um recorte temporal ou espacial não, veja, existência específica naquele momento, naquele instante. Não, mas todo e qualquer momento, quer dizer, pensem, por exemplo, na definição hegeliana do tempo. Né? Tempo como aquilo que não sendo é. Essa ideia é muito, muito importante porque é a primeira manifestação da noção de devido. Né? E não sendo, nesse caso, no tempo é o sentido de que o tempo é aquilo que, ao colocar, ao deixar ser o espaço de manifestação do ser, impede que o ser seja estático. Por isso que as coisas que se dão no tempo, elas se dão como aquilo que está sempre em processo de desaparecimento. O tempo é a dimensão onde todo ser é confrontado com o seu desaparecimento. E essa é a realidade fundamental. Agora, essa é a realidade do devir. Essa realidade do devir indica o quê? Apreender um objeto no tempo significa apreender o objeto do ponto de unidade entre ser e nada. Essa é a ideia do Hegel. Agora, o que é fantástico, e eu diria que esse é o ponto interessante, que o Hegel ele insiste que essa temporalidade, ela não é só duração, mas ela constitui a essência da experiência histórica. E aí tem uma discussão bastante forte a se fazer com Heidegger. O Heidegger também vai falar temporalidade e essência da historicidade. Agora, o que é importante nessa discussão do Hegel? Porque ele vai dizer, não, mas espera aí, quando eu falo de experiência histórica, eu tenho fatos históricos bastante precisos em mim. Por quê? Porque você falou que a coisa não pode negar o ser enquanto tal, vamos dizer assim, mas a segunda metafísica clássica. No Hegel, esse argumento da forma de poder negar aquela entidade enquanto tal do ser, a sua plenitude, ela pode ser dada por uma explicação pragmática das coisas. E quando eu vou desse ser, as coisas, elas ou participam ou elas não ser. E elas podem, em seu processo de afirmação desse ser, negá-la e manter esse processo. Então, veja, saída do ser as coisas. Isso acho que vai ficar mais claro na aula que vem, quando a gente for discutir sobre o conceito de Dasein. Né? Quer dizer, como que se passa então do ser à existência. O que significa pensar a passagem do ser à existência. Então, eu podia esperar a aula que vem para a gente poder discutir isso mais calmo. Eu ainda fico pensando um pouco naquela fórmula proposta ali. A sensação que eu tenho é que como é que fica o estatuto da metafísica para o Hegel? A pergunta é, o meu ponto era qual o nada se sustenta ontologicamente, fenomenologicamente, ele disse os dois, né? E esse sentido não é a própria metafísica. O que eu estou querendo perguntar é o seguinte: parece que tem dois jogos de compreensão operando, um que talvez pudesse fosse nos tempos da metafísica, não sei, talvez até Kant, eu não sei, e talvez o mundo estatuto da metafísica a partir do Hegel. É isso, se é que... veja, a ideia... O que eu estou querendo dizer assim, a ideia do percurso, do devido um percurso que é percorrido daqui até ali, de lá até cá. Você pega sendo o ser e o nada aqui. A ideia desse percurso só é possível tendo em vista a solução de todo o movimento categórico proposto antes, não é isso? Sim. Sim. E nesse sentido, como é que fica quando você vai se propor não dá nem para perguntar direito, parece, do Hegel, a respeito mais da metafísica. Eu não sei, a sensação que eu tive que ela acabou. Não, basta você pensar bem. Primeira categoria da metafísica é o dever. É a categoria que demonstra a verdade da categoria do ser. Então não é uma metafísica do ser. Isso é um dado importante. Se não é uma metafísica do ser, então você tem que explicar o que significa você tirar o lugar do ser e o lugar do devido.
Depois você vai ver como essa metafísica, essa ideia de devir ser fundamental para a construção da ousia, da substância, da essência. Então, aí vai ser uma metafísica, ela vai se demonstrar que a metafísica é da essência. Em um determinado momento a gente vai perceber como essa ideia de essência ela está absolutamente vinculada a uma noção, que essa noção fundamental é a noção de infinitude. Então essa é a metafísica da infinitude. Tudo isso complexifica muito a função da metafísica. Qual é a função da metafísica? Fornecer um fundamento ao existente. Permitir que eu compreenda, afinal de contas, qual é o regime de existência do existente. Claro, veja, eu diria assim, a função da metafísica, ela permanece, mas quando os seus conceitos operacionais eles mudam de maneira tal, então algo dessa função vai se modificar também. Só para terminar, eu gostaria só de fazer uma última consideração, que é sobre essa segunda proposição, que é: se ser e nada são o mesmo, então é o mesmo que eu seja e que eu não seja, que eu tenha e que eu não tenha, sentado eles em minha possessão, etc. Essa pressuposição é interessante porque ela vai ser ocasião para uma surpreendente recuperação da prova ontológica de Deus por Hegel. Como é que ele vai recuperar a prova ontológica de Deus? A prova ontológica de Deus é essa prova que, se Deus é um ens realíssimo, a existência tem que ser um atributo de Deus. Como é que eu posso pensar o ser mais perfeito de todos e ele ter uma ausência que é a ausência de existência? Por um lado, Hegel vai descartar essa inferência: se ser e nada são o mesmo, então ter ou não ter, sentar eles é indiferente. Hegel vai descartar essa inferência afirmando que ela confunde dois níveis de ser como conceito. Uma coisa é o uso do verbo ser como descrição do modo de posição do existente em uma situação. Em uma determinada situação, posição no sentido de Gesetz, né? Ou seja, como é que a existência ele é posto numa situação, posto num contexto. Em uma determinada situação, sentá-los estão em relação com minha propriedade, então são meus. E essa determinação relacional é constitutiva da sua situação. Faz parte das determinações finitas estar em relação de necessidade com as determinações finitas, a fim de determinar o seu sentido. Isso vale para sentá-los. Outra coisa é o ser como princípio metafísico. Então uma coisa, o Hegel começa dizendo isso, uma coisa é o ser como determinação de uma posição em uma situação. Uma situação onde essa posição ela estabelece uma série de relações, um contexto. Então tem 100 reais. 100 reais dentro de um dado contexto está em relação com o meu bolso. Então ter 100 reais no meu bolso não é a mesma coisa de ter 100 reais voando. Né? Como dizia, dinheiro na mão, né? Não é vendaval. Então veja, outra coisa é eu afirmar ser como princípio metafísico, que é ser e nada são o mesmo. Que é interessante, o argumento é realmente interessante, porque primeiro ele vai fazer o seguinte: Kant já explicou isso, Kant já demonstrou isso. Kant demonstrou ao desqualificar a prova ontológica de Deus. Porque ele utiliza um raciocínio similar ao afirmar que a noção de Deus como ens realíssimo, a noção não pode faltar existência como predicado, é um equívoco. Diz Kant, ser não é evidentemente um predicado real. Não pode ser um atributo de um conceito. Não pode ser uma determinação de uma coisa, diz Kant. Isso é, um conceito de algo que possa acrescentar-se ao conceito de uma coisa. Ser é apenas a posição de uma coisa ou de certas determinações de si mesmo. Essa é muito interessante, porque essa é a ideia por um lado, a ideia do Hegel. Quando Kant fala, ser é apenas a posição, Gesetz, de uma coisa, ou seja, ser é apenas a posição de uma coisa numa situação, num contexto. Ser não é um predicado, não pode ser o predicado de um conceito. Porque eu não retiro nada do sujeito
se eu retiro ser. O conceito é uma possibilidade. O conceito indica uma possibilidade. Né? Ele exprime apenas um possível. E a existência é uma posição e uma situação real. O possível não contém algo a mais do que o real. Por isso, não é a partir do conceito que eu determino a existência da coisa. Eu não descubro a existência da coisa analisando o conceito. Por quê? Porque a existência não é um predicado real. O ser não é um predicado real. Essa é a ideia do Kant. Então daí porque de nada adianta eu afirmar que do conceito de Deus eu deduzo a sua existência. Bem, o Hegel vai dizer, é uma coisa muito parecida ao afirmar que, mesmo problema se eu afirmar que ser e não ser não é nada, ser e nada são mesmo, então tanto faz eu ter R$100 no bolso ou não. Mas o que é interessante, e aí vale uma reflexão cuidadosa, é que a astúcia do Hegel consiste em dizer algo como Kant está certo apenas porque conceito aqui, tal como ele pega, é compreendido como representação de uma existência em uma situação. O que traz o inconveniente de me fazer colocar Deus e R$100 no mesmo nível. O que não poderia ser diferente, já que o modo de determinação na dimensão do ôntico parece colonizar toda a possibilidade de determinação ontológica. O que ele quer dizer com isso? Se eu quiser suspender a colonização do ser pela representação, eu não posso mais pensar um conceito que seja separável do ser. Esse é o caso do conceito de infinito, que anima de maneira imperfeita a definição de Deus. Por isso que o Hegel vai dizer, a prova ontológica de Deus ela não está totalmente incorreta. Porque se eu quiser suspender a colonização do ser pela representação, eu devo admitir um conceito que é inseparável do ser. Que é isso que ele está querendo fazer na ciência da lógica, inclusive, passar do ser ao conceito. Agora, e nesse caso, quer dizer, Deus é exatamente esse conceito que é inseparável do ser, como infinito. Mas o que é interessante é que, mais uma vez, o Hegel recorre a uma distinção entre o pragmático ordinário e o metafísico. Por que ele faz isso? Para fazer ao distinguir. Não adianta eu tentar pensar os conceitos, os problemas da filosofia através da resolução de problemas no campo, digamos, pragmático ordinário. Mas o que é interessante nisso é mais ou menos o seguinte. Trata-se de uma maneira não de desqualificar o campo da pragmática. Ao falar, bem, não vou conseguir resolver nenhum tipo de problema ontológico pensando, afinal de contas, o que significa ter R$100 no bolso. Como vocês sabem, não é muita coisa. Na verdade, trata-se de liberar o domínio da pragmática de uma noção finita e limitada própria à entificação de categorias do direito abstrato. O que o Hegel faz? Ele diz, não é um acaso, isso é uma coisa que nunca é trivial em filosofia, são os exemplos triviais. E não é um acaso que todos esses exemplos sejam sempre ligados à posse, tenho ou não centavos. A utilidade, no caso do Aristóteles, é idêntico ou não jogar-se em imposto. A pessoa jurídica, sou ou não eu? Utilidade, propriedade, pessoa jurídica, são as categorias do direito abstrato que o Hegel procura criticar. O que ele está querendo dizer? No fundo, é uma maneira de pensar, através das categorias do direito abstrato, certo? A maneira de encaminhamento dos problemas da filosofia. Quer dizer, como o direito abstrato é o campo da finitude, onde o que vale é as relações pressupostas na propriedade, na utilidade e na pessoa jurídica, que tem atributos jurídicos reconhecidos. Então, a partir dessa maneira de encaminhamento de problemas, eu tento, de uma maneira ou de outra, dissolver os problemas da filosofia. Por isso que ele fala uma colonização do problema do ser por uma representação. Por isso que ele vai dizer, da mesma maneira como é impossível, não é que se ser e o nada são o mesmo, então ter ou não ser R$100 é indiferente.
Na verdade, é como se ele dissesse, não, o argumento é o inverso. Como se eu estivesse dizendo, da mesma maneira como ter ou não ser 100 reais não é indiferente, ser e nada não podem ser o mesmo. E é engraçado porque bem, Hegel tinha lá o seu senso de humor e ele fala, não, mas para a filosofia deve ser absolutamente indiferente você ter ou não 100 caras. Os problemas são outros. Né? Ou seja, no fundo, a butada ela tem uma função. Quer dizer, mas veja, eu procuro colonizar o modo de encaminhamento dos problemas da filosofia identificando categorias do direito abstrato. Como se elas fossem as categorias fundamentais da determinação da racionalidade do que é da ordem dos problemas da filosofia. As categorias do direito abstrato, elas têm sua validade no interior do direito abstrato. No campo do direito abstrato, que Hegel reconhece como um campo que existe, né? Que tem seu direito à existência, mas como um campo finito e limitado, que não pode fornecer o princípio geral de racionalidade, não, nem sequer para os outros campos da vida social. É porque, vocês sabem, Hegel ele nunca foi o teórico da propriedade privada, nem o teórico do utilitarismo, nem o teórico da pessoa abstrata do direito jurídico. Crítico da ideia de propriedade, da hipótese da propriedade privada, da hipótese da pessoa do direito e da hipótese da noção de utilidade. Então, esse é um dado interessante porque, no fundo, o que ele está querendo dizer é mais ou menos o seguinte. E aí eu terminaria a aula por aqui. Da mesma maneira como hoje em dia, nós temos a tendência de tentar resolver os problemas da metafísica, eliminando a metafísica. Mas uma eliminação. Mas a eliminação consiste mais ou menos em dizer o seguinte. No campo da vida ordinária, nós temos processos que funcionam relativamente bem. Processos de interação, processos de comunicação. Esse campo já me fornece o fundamento para a resolução das questões fundamentais sobre valores, questões fundamentais sobre critérios e sobre normas que têm validade universal e incondicional. Ou seja, são os objetos fundamentais da filosofia da vida social, filosofia social. Da mesma maneira como eu tenho essa tendência hoje em dia, o Hegel tinha um processo que ele critica um processo semelhante ao dizer, é a mesma coisa que eu dizer, na vida ordinária, vários processos funcionam relativamente bem. Né? Você tem 200 reais, eu tenho 100 reais, você tem mais do que eu. Então você pode comprar mais coisas do que eu. Então se eu te passar 100 reais, eu fico sem 100 reais. Né? Esse processo pensar que esses processos ordinários, que têm sua validade numa dimensão onde a vida social, colonizada por uma certa forma de pensar marcada pela propriedade, pela utilidade, pela pessoa do direito jurídico. Pensar que esse tipo de processo pode servir de fundamento para uma crítica dos objetos da filosofia é um contrassenso. É um completo contrassenso. Por quê? Porque no fundo é uma forma de você ontologizar o ôntico. É isso, né? Você pega o que vale na dimensão do ôntico e você reorganiza o campo ontológico a partir do que vale na dimensão. Você ontologiciza o ôntico. É muito engraçado porque é uma crítica que o Adorno faz ao Heidegger, por outra razão. Mas esse é o procedimento que o Hegel vai criticar. Então, por isso não vale esses tipos de argumentos. Não é que se você virar um dialético, bem, você vai conseguir viver no ponto de indiferença entre ter ou não ter 100 reais. Mas significa que isso nada diz sobre os objetos da filosofia. Não porque os objetos da filosofia são abstratos e essas questões são concretas. Não, mas porque essa concretude, essa dimensão da pragmática está colonizada por uma estrutura categorial que só vale numa dimensão limitada da vida social, limitada, que é a dimensão do direito privado. E é fantástico, eu acho um trabalho que seria muito interessante saber como os argumentos de direito privado entram como uma espécie de senso comum para resolver questões metafísicas. Não, mas isso desde Aristóteles. Você pode fazer a história dos argumentos do direito privado.
Do Aristóteles ao Austin. Né? O Austin, a filosofia da vida ordinária é o máximo, porque aí são só os argumentos como dizia um professor, são os argumentos de tribunal. Né? O Kant pensava no tribunal da razão, o Austin, como bom inglês, pensa bem no tribunal da comuna, como se o tribunal da comuna pudesse, né, do distrito, pudesse resolver de uma vez por todas não só os problemas de quem vai ficar com a vaca, mas, afinal de contas, ser e não ser são o mesmo ou não. Não, mas, veja, nunca, se nem literatura, uma metáfora inocente, que dirá em filosofia. Se nem literatura é um exemplo inocente, que dirá em filosofia. Bem, era isso que eu tinha a dizer para você. Na verdade, eu tinha mais coisas, mas...